sexta-feira de noite, né? Interessante a gente da sexta-feira de noite para poder falar de temas, né, gente? Temas importantes, no entanto, é pesadinho, né? A gente falar de saúde emocional. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler para vocês basicamente as perguntas principais, porque foram bastante perguntas que os jovens fizeram, e aí a partir daqui eu faço os esclarecimentos, e aí se vocês tiverem perguntas diferentes dessas, aí a gente vai abrindo espaço, que aí vocês sabem mais ou menos o que foi perguntado e a gente vai se pautando, tudo bem assim para vocês? Ok? Então vamos lá. Olha só, o que foi colocado aqui, né, deles? Quais são as características de um jovem depressivo? Como posso saber que tenho depressão? Uma pessoa depressiva mostra sempre sinais de depressão? Como posso saber se o meu próximo está depressivo? Como que identificamos? A tristeza intensa pode levar a um problema físico, por exemplo, problema no coração? Estar desanimado é normal ou devo me preocupar se eu fico muito desanimado? O que fazer se me sinto com depressão? Existem estudos que relacionam a depressão com o uso excessivo de dispositivo eletrônico, jogos e redes sociais? Quais são os fatores que levam à depressão? Que fatores levam a pessoa a ter ansiedade? Então também veio perguntas a respeito de ansiedade. Como que eu posso evitar a depressão? Como ajudar uma pessoa que diz estar depressiva? Como ajudar pessoas que pensam em suicídio? Droga ilícita ajuda a tratar a depressão? Provavelmente estão perguntando de maconha aqui, tá, gente? Podemos ajudar as pessoas... Como podemos ajudar as pessoas que pensam em suicídio? Antigamente havia tantos suicídios como há hoje? O que influencia o aumento do índice de suicídio? É normal sentir problemas como depressão na adolescência? Essa pergunta é interessantíssima. O que fazer quando sua família não aceita sua preferência sexual e o que te leva a pensar em suicídio? Se o jovem pensa em suicídio, qual é a melhor maneira dele mesmo agir? Tem gente já que está aqui, né? Já tentando, já compensar com a ideação suicida, né? Por que as pessoas se suicidam? Por que a depressão leva ao suicídio? Por que as pessoas com depressão mantêm isso em segredo? É verdade que a masturbação diminui a ansiedade e pode ajudar alguém a sair da depressão? Como uma pessoa que não tem total controle sobre si pode controlar a depressão? Como lidar se eu tenho ansiedade e não quero que os outros percebam? O que fazer quando uma pessoa que está com depressão conta para você e não quer que ninguém saiba? E a mesma pergunta a respeito do suicídio. Se alguém diz para você que está pensando no suicídio e não quer que você conte para ninguém. E supondo que um colega ou alguém, ou um parente pense em suicídio, que garantia nós temos que essa pessoa não vai tentar ou pensar novamente? Ok? Então, basicamente dentro disso daqui, nós vamos pautar alguns esclarecimentos. E se vocês tiverem alguma pergunta depois diferente, né, para a gente esclarecer, aí a gente abre o espaço, tá bom? Tudo bem assim? Então vamos lá. Vocês viram que a maior parte dos casos aqui perguntou sobre depressão, até porque isso veio da questão de que nós estivemos aqui no Setembro Amarelo, né? E o Setembro Amarelo, ele fala sobre suicídio, né? Infelizmente, existe uma crença de que se você fala num tema, isso desperta que as pessoas pensem mais sobre ele. Isso é mito, tá? Então, assim, não vamos falar de suicídio porque isso estimula o suicídio. Gente, isso não existe, tá? Então, assim, as pessoas têm esse grande mito de que falar sobre o assunto desperta que a pessoa leve para o lado negativo. Se ela está levando para o lado negativo, já estava na cabeça dela. Tá? Então,
vamos primeiro desmistificar isso. Setembro Amarelo existe no Brasil desde 2015, né? E veio através, na verdade essa ideia veio há muito tempo atrás, né? Com a situação de um jovem que não era no Brasil, né? O jovem, ele cometeu suicídio, deixou uma carta e os pais colocavam uma fitinha amarela, né? Foi a partir do velório dele, uma fitinha amarela para poder começar uma campanha de conscientização no suicídio. Então, ficou Setembro Amarelo por essa questão, tá? Mas isso é lá de trás, tá? Então, no Brasil, existem outros significados para ter atribuído que seja Setembro Amarelo. Então, vamos falar depressão. Depressão, gente, no sentido psiquiátrico, significa humor deprimido, humor para baixo, né? A depressão está relacionada a uma queda de energia vital e ela tem níveis. E para diagnosticar o nível de uma depressão, não é o psicólogo que faz esse diagnóstico, é o psiquiatra. Então, o psicólogo, quando observa que o jovem ou o adulto apresenta sinais e sintomas parecidos com a depressão, ele encaminha ao psiquiatra para que o psiquiatra faça um diagnóstico devido e verifique, inclusive, se existe necessidade de medicação. Nem toda depressão é medicada, nem toda. Então, quem faz esse diagnóstico é o psiquiatra. O psicólogo ele vai fazer uma avaliação. Então, a gente faz o quê? A gente aplica inventários, né? A gente faz uns diagnósticos através de questionários, com instrumentos próprios da psicologia. Mas como nós não temos CRM, ou seja, nós não somos médicos, nós não estamos habilitados a diagnosticar e nem a medicar. Então, a gente sabe do quadro, mas a gente não pode pôr nome no quadro. Ok? Então, é isso que faz a psiquiatra. Tá bom? Então, vamos lá. Quais as características de um jovem? Na verdade, as características são muito parecidas de jovens para adultos. Algumas, elas ficam mais intensas. Inclusive, essa semana, tem um dos meus pacientes que ele entrou em alta, e é tão interessante que quando eu falei para ele desse momento aqui, ele fez uma consideração que eu achei muito legal. Ele disse assim: Jesus, você já pensou em levar um de nós que já passou por aqui para falar com os pais? Né? Eu falei, olha, né? Porque aí eu sei o que dizer, o que o pai ou a mãe ou o responsável não deve fazer com a gente, né? Então, assim, eu achei bem interessante essa fala, né? Achei bem interessante essa situação, até porque seria uma exposição dele voluntária, e ele só não está aqui porque ele teve que viajar, tá? Porque os pais autorizaram, ele entrou em alta. Então o CRP nos permite fazer essa exposição do paciente quando é voluntário do paciente, tá? E aí não deu para estar. Mas eu achei bem interessante isso, porque uma coisa sou eu dizendo, outra coisa é a pessoa que passa. E esse jovem, ele esteve comigo e numa situação muito interessante da adolescência, porque o que a mãe dizia era assim, ó, é uma fase. Isso é da adolescência, isso vai passar, né? Então, é próprio do adolescente que ele fique mais recluso, que ele fique mais paradinho no quarto, que ele queira ficar mais quieto, que ele queira assistir a série, que ele queira ficar no computador. É próprio. No entanto, quando a gente fala de depressão e de ideações suicidas, a gente observa a intensidade e a frequência disso, tá? Então, se está num nível preocupante, a gente começa a ficar um pouco mais atento, né? Então, assim, no geral, como que a gente observa as características de um jovem depressivo? Primeiro, desinteresse. Desinteresse não é assim, gente, não é preguiça,
tá? Nós temos que avaliar. Tem jovem que é preguiçoso, é uma coisa, né? Tem jovem que está desinteressado. Então, se ele caminhou ou ela caminhou por um período na vida em que tudo fluía e de repente a gente observa que começou gradualmente a haver um desinteresse. Desinteresse pelo estudo, desinteresse pela vida social, desinteresse por contato familiar, desinteresse por coisas que gostava e agora não faz mais. Se o desinteresse começa a acontecer, isso é um dos primeiros sinais de que é um humor deprimido, tá? Irritação contínua. É claro que o adolescente ele é irritável por natureza, porque o hormônio vai e volta. Mas a irritação contínua, ela vem de forma explosiva, tá? Às vezes o jovem, por exemplo, era um jovem mais introvertido, era um jovem, sabe aquela fala assim, nunca me deu trabalho, sei o que está acontecendo, né? Então, se houve essa mudança brusca de comportamento e essa irritação, tá? É um sinal. Gente, a raiva, ela é uma emoção carregada de excesso da tristeza. A gente fica com raiva quando já ficar triste não resolve mais. A raiva é isso. Ficar triste não resolve mais. Então a raiva é o último estágio da tristeza. Tá? Então a irritação contínua mostra para nós que já existe uma tristeza guardada há um tempo. Tá? Incompreensão de regras. Então, veio regra, o jovem vai ficar mais bravo. Jerusalém, todo jovem que está com falta de limite, está com depressão? Não, às vezes somos nós pais que nunca colocamos limite, de repente quando a gente consegue observar que está na hora, vai ter isso aí mesmo, né? O que eu estou falando é de um quadro gradual. O jovem não era assim, entende? E aí a gente vai observando gradualmente esses comportamentos, tá? E começa a desdenhar dos outros, porque ele está irritado, ele fica muito crítico. Eu falo ele ou ela, né? O jovem ou a jovem ficam muito críticos, começa a ficar fazendo muito desdém com muita frequência. E aí a gente acha que é normal da fase, porque eles fazem bullying entre si mesmo, né? Que é da fase deles. Né, gente? A gente sabe que grande número de suicídio entre jovens é por causa de sofrerem bullying. E às vezes essa questão do suicídio nem é nessa fase, mas é até lá na frente. Essa semana saiu nas redes sociais um homem de 30 anos que escreveu uma carta. Alguém viu isso? Um homem de 30 anos que escreveu uma carta deixando claro o porquê do suicídio dele. E ele conta todo o processo de vida, como ele foi. Ele foi sempre muito introvertido e tal, e foi muito quietinho, e de repente ninguém percebia os sinais que ele estava dando que ele precisava de ajuda. E aí ele era um jovem que não dava certo no amor, e não sei o que, e teve uma carreira, e casou, e teve filho, e mesmo assim a vida dele parecia não ter sentido para ele. Então, os sinais aparecem muito antes, mas a gente acha que é frescura, que é da fase, que a gente está ocupado demais, que, enfim, que é do temperamento ruim, que é do gênio ruim, que não sei quem puxou, né? Puxou a mim. Se eu sou a mãe, se eu sou o pai, puxou a mim. O temperamento não é herdado de outra pessoa. Tá? Então, nós precisamos nos conscientizar que nós temos grande parcela dentro disso tudo, né? Sentimento exagerado de culpa. Os jovens geralmente chegam para mim assim, ó, eu atrapalho os meus pais, eu sou um incômodo, eu sou um estorvo, né? Tudo que eu faço não dá certo, tudo que eu falo é mal compreendido, né? Eles chegam assim, né? Então, carregado de muita culpa. O que eu faço não tem importância.
algo ruim vai acontecer comigo, eu sinto que algo ruim está para acontecer, né? Então, eles são muito pessimistas. Tudo que a gente oferece, que a gente mostra de habilidade, eles não reconhecem, tá? Então, são sinais e sintomas de que algo está acontecendo. Existem algumas falas que a gente não pode desprezar, tá? Por exemplo, eu queria que tudo isso acabasse logo, eu queria dormir e não acordar mais, isso aqui não tem sentido nenhum para mim. Então, essas falas são falas de ideações suicidas, tá? O que é uma ideação? É uma ideia de morte persistente. Às vezes, o jovem não vai para o ato suicida, mas ele se automutila. Eu tenho uma jovem comigo, por exemplo, que já está comigo já faz um tempo, que ela tem a barriga toda cortada, a mãe nunca viu, né? Então, assim, e aí a barriga está toda cheia de cicatriz. Hoje ela não se automutila mais, mas está toda cheia de cicatriz. É uma jovem que não usa biquíni, é uma jovem que não usa as roupas que aparecem, né? Então, assim, o que eu faço no consultório com isso? Eu vou no sintoma? Não. Eu vou na essência da pessoa. O que importa é a essência, não o sintoma, tá? Então, veja bem, todas essas condições são condições que passam despercebidas pela sociedade, né? São condições que às vezes a gente acha que é uma coisinha que acontece no dia a dia que uma hora passa, né? E aí, assim, nossa, eu estou me sentindo um lixo depois que você falou tudo isso. Gente, nós somos pai e mãe possíveis. Nós não somos pai e mãe perfeitos, nem pai e mãe ideais, né? Até porque a gente vai ficar o resto da vida aprendendo a ser pai e mãe. Porque a gente aprende a ser pai e mãe de criança, depois tem que aprender a ser pai e mãe de adolescente, que é outra criatura que aparece. Eu não sei, existe uma incorporação de outra criatura quando é na adolescência. Eu sou mãe de adolescente, né? E aí depois vai para a fase adulta, outro jeito de ser mãe e pai. Aí, não é? A gente vai aprender a ser mãe e pai o resto da vida. Assim como a gente aprende a ser adulto o resto da vida. A gente só tem 12 anos para ser criança. O resto da vida a gente vai tentando aprender a ser adulto, né? Então, com informação que a gente vai se adaptando a ser melhor, né? Vamos lá. O que é importante, gente, para a gente entender como causa? Por que é que existe a situação de ter depressão? Primeiro, existe uma predisposição genética, principalmente das mães. Se a mãe teve depressão, essa predisposição passa geneticamente para os filhos, tá? Então, geneticamente, mas por quantas gerações? Não existe um estudo que comprove quantas gerações, mas enquanto houver esse quadro na família, a próxima geração tem uma predisposição a ter, tá? Por isso que cuidar da saúde mental é tão importante quanto ir para a academia, tá certo? A personalidade... Você ali, como você está seguindo as perguntas aí, mas isso aumentou muito, né? Aumentou quanto de antigamente? Não tinha, era pouco comum lá para trás. Sim, vamos lá. Aumentou? Aumentou. Sim. O Brasil é o terceiro país em nível de depressão e o primeiro em nível de ansiedade. Tá? Então, assim, aumentou? Aumentou. Por que hoje aumentou? Tá? Nós criamos uma velocidade de informação maior que nós podemos suportar. E isso gera para nós uma cobrança muito maior, tá? Em vários níveis, sociais, familiares, enfim. Outra questão que eu, respondendo a sua pergunta e já entrando numa deles aqui, a questão de as redes sociais, né? Influenciam muito. Por que influenciam?
influencia? Porque as redes sociais nos trazem níveis de comparação. Então eu nunca chego a ser aquilo que o outro mostra que é, mas na verdade nem é. Né, gente? Na verdade nem é. Então existe uma venda de felicidade absoluta que a gente não alcança. E isso gera para nós o quê? Uma diminuição da capacidade de ser frustrado. Hoje o jovem tem um limiar de frustração desse tamanho. Tá? Eu já atendi jovem que tentou suicídio porque houve término de relacionamento com namoro. Mas que não é frescura. Não temos jovens preparados emocionalmente para serem frustrados. A nossa geração de jovens agora tem um limiar pequeno para frustração. Tá? Então, assim, existe uma questão que é deles, que é dessa geração, que é uma questão social, e existe uma questão que é nossa, porque a gente está se sentindo muito culpado por estar ausente, aí a gente compensa de outras maneiras. E aí a gente não quer frustrar, a gente não quer desagradar, né? Então, assim, eu falo isso, gente, vocês pensam que eu não faço por isso? Eu sou mãe, eu também fico ausente, né? Dá vontade assim, já que eu vou ficar um pouquinho mais de tempo, vou levar um chocolate. Não vou levar chocolate. Eu fiquei mais tempo que eu precisei, quando eu voltar eu dou um beijo. Então a gente tem essa situação de tentar compensar o jovem para ele não ficar frustrado. E aí o limiar vai cada vez ficando desse tamanho, cada vez ficando menor. E quando é frustrado, não é por mim, que eu fico privando ele disso, ele vai ser frustrado lá fora. Alguém vai dizer não. Né? Então, assim, é muito importante a gente observar que nós precisamos deixar a frustração acontecer, porque nós seremos frustrados o resto das nossas vidas. Isso é uma das coisas que eu mais trabalho em consultório. Nossa, mas eu não estou dando conta. Tá, então vamos tentar dar conta. Sabe por quê? Porque você vai passar por isso o resto da sua vida. Você vai se frustrar muitas vezes. Mas eu não passei neném, eu estou com crise de ansiedade. Ó, você sabe que o ano que vem você pode ter crise de novo? Como você fala isso para mim? Sim, porque você vai passar por essa situação como a do Enem inúmeras outras vezes. No seu primeiro emprego, por exemplo, quando você for casar, quando você for ter filho. Ai, gente, a vida é essa, não é? Então a gente trabalha com enfrentamentos, tá? E às vezes nós pais não estamos proporcionando enfrentamentos. Porque a gente quer deixar tudo aliviado, porque a gente não quer que nossos filhos passem por tudo que a gente passou. Então, para eles não passar o que a gente passou, a gente livra. Só que para eles serem aquilo que você quer que ele seja, que é como você, não é assim? Eu quero que meu filho seja do jeito que eu sou, assim, que batalhou, mas aí eu privo ele de passar tudo que eu passei, então como é que ele vai ser o que eu quero? Até porque ele não vai ser o que eu quero, né? Meu pai queria que eu fosse ajudar ele na firma de tornearia. Tornearia? Fala? Torneio mecânico? Meu pai queria que eu fosse. E ele falou isso pra mim no dia que eu estava indo embora. Eu falei, ai, desculpa, papai. Não vai dar. Não vai dar. Então, a gente quer que os nossos filhos sejam pessoas com os nossos valores. Mas a gente não quer que eles passem o que a gente passou. Só que nós só temos os nossos valores porque nós passamos aquilo. Está entendendo como que a gente é incoerente? Nós passamos as dificuldades, as fomes, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e nos tornamos quem somos hoje. E aí a gente quer que eles se tornem também, mas sem passar. Olha aí o que a gente faz. A gente tira a frustração. Entende? Então, gente, é dentro da... Esclareci para o senhor? Tá? Então, vamos lá. A dificuldade de dizer não traz depressão, gente. Porque a pessoa que tem dificuldade de receber não, também tem dificuldade... Perdão. A pessoa que tem dificuldade de dizer não, também tem dificuldade de receber não. Olha a frustração. E aí, essa pessoa está sempre fazendo tudo para agradar, para ser amado, para ser aceito. Isso traz depressão, principalmente quando ela observa que não vai ser amado por todos, que não vai ser aceito por todos, que não vai ser querido por todos, que tem gente que vai falar não. Então
isso dá uma predisposição à depressão, tá? É claro que a gente tem que observar dentro disso duas características físicas. Primeiro, hipotireoidismo. Às vezes o meu jovem pode estar deprimido, eu preciso primeiro fazer exames clínicos para observar se não existe uma outra coisa por trás. Por exemplo, o hipotireoidismo. Gente, o hipotireoidismo é uma doença que por si só traz depressão. Por quê? Mas é depressão endógena que a gente fala. É físico, por causa da queda das substâncias que o hipotireoidismo traz. Não é nada psicológico, é físico. Ah, então não trata? Não, tem que tratar de um jeito. Mas, no entanto, é bom observar. Câncer. Câncer traz depressão. Não é porque está com câncer, é por causa da doença endógena que traz queda de substâncias químicas, que é a depressão. Eu estou dizendo que queda de substâncias químicas, por quê? Porque a depressão diminui a química do corpo. Por exemplo, o lítio, que é uma substância do nosso corpo, ela cai e aí a depressão acontece. Isso explica que depressão é doença. Entende? Não é uma doença psicológica. É uma doença como resfriado é, como pneumonia é. A ansiedade é uma doença, como resfriado é, como pneumonia é. Tá? As personalidades introvertidas têm uma tendência a serem mais deprimidas e a desenvolverem quadros de depressão. Os extrovertidos não têm depressão, então não, os extrovertidos desenvolvem depressão. No entanto, a tendência é que eles desenvolvam tardiamente, principalmente a partir de 40 anos. Tá? Então, as personalidades extrovertidas, elas demoram um pouco mais. Então, às vezes a pessoa passou a vida inteira de um jeito, depois de uma determinada época, ela desenvolve o quadro. Tá? Foi perguntado aqui, vale a pena mensurar sobre a questão de masturbação, se isso diminui depressão. Não, não diminui. Até porque, o que acontece? A depressão, ela dá uma queda de energia vital. Então, a pessoa, ela vai ter... Gente, escovar dente é tortura, tomar banho é tortura, comer é tortura, é torturante. Por quê? Porque a pessoa não tem energia vital suficiente para fazer isso. Não tem sentido levantar para comer. Não tem. E deixa eu falar, eu estou falando isso para vocês aqui, eu tenho certeza que alguns de vocês passaram por esses sintomas. E vocês sabem o que eu estou falando. E você às vezes achou que era só uma fala sua também. Então a gente precisa de conhecimento para buscar o tratamento. Né? Então, se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar da minha geração? Da geração que vem depois de mim? Né? É importante. Então, as atividades de rotina passam a ser sacrifício. Passam a ser muito sacrifício. Isso é pouco, ninguém começa a comer. Não é porquice, não é preguiça, é falta de energia vital suficiente. Né? Então, o que isso tem a ver com masturbação? Não melhora, porque às vezes a pessoa pensa que fazendo isso cria uma agitação e um prazer que vai fazer com que ela se sinta melhor. Não, não vai fazer. Drogas ilícitas pioram o quadro. Tá? Porque ela vai dar euforia e depois vai dar aquele bote. Então piora o quadro. Né? O índice de suicídio aumenta em 60% quando existe a questão do gênero que não está aceito pela família. Foi uma pergunta aqui. Tá? Então, 60% dos casos são comprovados que existe alguma questão homossexual envolvida e que não está trabalhado, não está aceito, enfim. Tá? Então, isso contribui, né? Deixa eu ver o que mais aqui.
Na questão da ansiedade, vou passear um pouquinho pela ansiedade. A ansiedade, ela tem as mesmas características da depressão em questão de predisposição genética e tudo mais. Eu costumo dizer que quase que parece o mesmo quadro, só muda o jeito de manifestar. A ansiedade, ela é mais visível, né? Porque os sintomas aparecem fisicamente, né? Então existe uma sudorese, existe taquicardia, falta de ar, tremor, palidez ou rosto vermelho. E aí a pessoa quer que ninguém perceba, mas quanto mais ela quer que os outros não percebam, mais ela entra no quadro, que aí desenvolve o pânico, enfim. A depressão é o excesso de passado, a ansiedade é o excesso de futuro. O que está acontecendo então? Existe uma cobrança exagerada nessa pessoa, tanto deprimido quanto ansioso. Porque se eu estou me preocupando demais com aquilo que passou ou com aquilo que está por vir, é porque existe uma comparação muito grande comigo. Então, do que eu sou não está servindo. Então, eu preciso ficar olhando e comparando. Tá? A depressão é o excesso de passado, por quê? Porque está ligado à culpa. Eu devia ter feito, não fiz. Eu devia ter sido melhor, não fui. Eu desagradei. Eu não fui bom. Então, existe o excesso de passado. Né? Então, me tornei o que sou, que é um lixo, que não é nada, porque lá atrás eu não fiz. E a questão do excesso de futuro é tudo que eu preciso ser para agradar, tudo que eu preciso ser para provar que sou bom ou boa. Né? Então, a preocupação exagerada com isso gera ansiedade. O que a gente faz nesse aspecto? Primeiro, dá para se curar sozinho? Não dá. Não dá. Se a pessoa não tem a questão de olhar para si e se achar suficiente, como é que ela vai se ajudar? Né? Então, sozinho não tem jeito. É necessário buscar ajuda profissional, é necessário a família se orientar, é necessário buscar médico, enfim. É necessária ajuda para sair do quadro. Tem cura? Nem em todo caso. Aí tem que fazer um diagnóstico preciso. Tem gente que vai ter que aprender a conviver com isso. Como que eu sei que uma pessoa que cometeu suicídio ou que tentou suicídio não vai fazer mais? Eu não sei. Eu não sei, até porque existe uma chance de 50%. Se houve a primeira tentativa, 50% de chance de haver a segunda. E a terceira, enfim. Né? Hoje eu tive que chamar uma atenção forte de uma família que eu acompanho, a jovem, já faz um tempo, e a jovem apresentou sinais de melhora. E essa jovem apresentou sinais de melhora, começou a ficar tudo bem, aí veio a família em cima cobrando uma outra situação. A jovem regrediu. E aí veio a família desesperada porque ela regrediu. Eu falei, vocês estão desesperados porque ela regrediu, mas vocês reconheceram que ela melhorou? Essa é a questão. Não existe filho saudável menor doente. Às vezes nós queremos que o nosso jovem melhore, mas eu não quero melhorar. Então é muito importante que a gente observe que se existe algo acontecendo, não é com o jovem, é com o ambiente em que eles estão. Nós precisamos ser autorresponsáveis. Né? Então, enquanto essa jovem melhorou, ninguém reconheceu. Ninguém falou assim, nossa, Jesus, aconteceu isso, e nem falou para ela. Mas uma situação que nem era algo assim, sabe? Pronto, desmoronou a jovem. E eu fui bem incisiva com a família. Tive que ser. Porque
Foi uma coisa muito, sabe, opressora, assim, ó. Jerusalém, observa ela para mim, vai, eu tenho que observar. Eu tenho que observar. Jerusalém, observa ela para mim, porque aconteceu isso, ela regrediu. Ah, que legal. Entende, gente? Então nós estamos, às vezes, terceirizando a saúde mental do nosso jovem. Ou é a escola, ou é o psicólogo, ou é o namoro. Nós terceirizamos que alguém ajude o nosso jovem, porque eu não consigo chegar a ele ou ela. E aí a culpa é do jovem. Então é muito importante a gente entender que a aproximação cura. A aproximação alivia. A aproximação traz possibilidades de melhor. E às vezes a gente está repetindo padrões, porque minha mãe foi assim, porque meu pai foi assim, então eu vou ser assim. Mas aí meu jovem desperta que às vezes eu não despertei, porque a geração mudou, né? A gente não entende, eu achava que eu nunca fosse ter aquela fala da minha avó. Na minha época, quando minha avó falava isso para mim, eu ficava, não é possível, né? Esse negócio da minha época, a época é sempre essa, sempre está acontecendo na época. E aí um dia eu fui falar isso para o meu filho, né? Falei, então, porque na minha época ele falou assim, mamãe, a época sempre está acontecendo, agora é a minha época. Isso aí, né? A gente calça, pega a cara aqui embaixo, calça, né? Então, né? Eu estou me lembrando que eu já fui adolescente, que eu me incomodava com essa fala. Gente, quando a gente é adolescente, a gente é incendiário. Quando a gente vira adulto, a gente vira bombeiro. A gente esquece que a gente já botou fogo, né? Mas eu nunca dei trabalho para os meus pais, mas quantas dúvidas ficaram lá na sua cabeça na época que você era adolescente? Quantas perguntas? E que não tinha ninguém lá para responder, né? Então, assim, é muito importante essa questão. Como que a gente ajuda? Existem algumas coisas importantes, tá? Do que fazer e do que não fazer. Primeiro, gente, você tem tudo. Por que você está desse jeito? Você tem tudo. Gente, ter depressão, ansiedade e cometer suicídio não é uma questão de ter, é uma questão de ser. Né? Isso é falta de Deus. Tem muito pastor, padre cometendo suicídio. Né? Até porque Deus é vida espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Quem está com ansiedade, está com depressão, está com problema de suicídio, é problema na alma, não é no espírito. São coisas diferentes. Fazem parte do mesmo ser humano. Mas são coisas diferentes. São áreas diferentes. Não se cuida da alma dentro de uma igreja, se cuida de um espírito dentro da igreja. A alma a gente cuida entre nós aqui, com afeto. Né? Então, já pensou que tem gente pior que você? Não, a pessoa não pensou. Não pensa nisso. Ela pensa que a dor é dela. Está grande. Até porque cometer suicídio, ou tentativa de suicídio, não é acabar com a vida, é acabar com a dor. A única maneira de acabar com a dor é não viver mais. Né? Isso é coisa da sua cabeça. Não é nada não, vai passar. Vamos tomar açaí? Passa. Né? É só uma fase. Você está assim que você quer. Se tivesse força de vontade, você saia dessa. Gente, é verdade. Mas só que a pessoa não tem mais força de vontade. Então ela não tem força. Né? Credo, isso é coisa de louco. Acredito que você pensa essas coisas. Aí vamos falar de outra coisa.
Então, são falas que não ajudam. Você precisa sair de casa, né? Vamos fazer uma caminhada? Gente, a pessoa não tem força para isso, não tem vontade para isso. Mas nem parece que você tem depressão. Até porque existe uma ideia de que depressão tem que estar na cama, pálido, magro. Não, gente. O deprimido vai na balada. O deprimido tem amigos, tem rede social. O deprimido faz maquiagem. E tem depressão. O deprimido trabalha, tem carreira bem sucedida. Procura nas redes sociais os famosos deprimidos que vocês verem. Né? Sim. Às vezes a pessoa tem que aprender a conviver com isso, porque é uma doença. Tem que se tratar. Né? Então, como que a gente ajuda? Eu não imagino o que você sente, mas eu estou aqui. Me fala como que é sentir isso. Como que eu posso te ajudar? Né? Você não está sozinho. Eu vou te ajudar. O que eu posso fazer por você hoje? Às vezes, gente, ajudar a lavar o cabelo, sabe? Cortar uma unha, fazer uma unha. Às vezes são coisas desse jeito. Sabe? Não está relacionada a comprar, está relacionada a estar junto. Diz para mim o que você está precisando hoje. Hoje eu estou precisando fazer um trabalho. Bom, trabalho eu não posso fazer por você, senão a Camila vai saber que eu fiz. Porque não é a sua linguagem, a linguagem da mamãe ou do papai. Não. Então, eu não posso fazer o trabalho, mas como que eu posso te ajudar? Né? Então, assim, até porque os nossos filhos são muito espertinhos. Meu filho às vezes chega assim: mamãe, como que você responderia isso? Sei. Como que eu responderia isso? Sabe o que eu falo para ele? Eu vou te mostrar a minha identidade. Tá aqui, mamãe, para mostrar pra você que eu não nasci ontem. Como que eu responderia isso? Né? Então, assim, tem um jeito que a gente dá para a gente ajudar. Até ali, né, gente? Não é fazer por eles, né? Às vezes você vai chegar e vai dizer apenas assim: eu posso ficar aqui com você? Não precisa falar. Até porque, gente, com deprimido a gente não fala muito, porque piora. Com ansioso, na crise de ansiedade, a gente nem fala, porque piora. Então, assim, são questões que passam despercebidas, que com conhecimento, né, a gente consegue avançar muito, ajudar muito. Como que eu sei a diferença, Jerusalém, de tristeza e de depressão, então? Né? Como eu falei para vocês, existe a questão da gente olhar duração e intensidade. A tristeza, ela é situacional, circunstancial. Mas se ela persiste com um desânimo, uma desmotivação há mais de 2 semanas, nesse mesmo quadro, nesses mesmos sintomas, é hora de procurar ajuda. Existe um tipo de depressão que se chama distimia, por exemplo, que é uma depressão leve. A pessoa, ela é pessimista, ela é rabugentinha de vez em quando, mas já faz uns 2 anos que ela está desse jeito. Então, assim, perceba a intensidade e a duração. A tristeza, ela dura um tempo e passa, igual luto. Luto, ele vai diminuindo com o passar do tempo. É uma tristeza forte, mas ele vai diminuindo com o passar do tempo. A tristeza é um luto que não dá trégua. A depressão é um luto que não dá trégua. É uma tristeza que não passa. E a pessoa luta
para viver todos os dias, mesmo triste. A vida vale a pena, mesmo que triste. As pessoas que passam pela depressão, elas têm outro olhar sobre a vida quando elas recebem ajuda. Elas entendem que elas passaram por um deserto, mas o deserto não é o ponto de chegada delas. É uma travessia. Porque depois do deserto tem oásis. E elas vão caminhando em busca disso. Perguntas? Oi. Eu queria saber, se fazer o seu filho está estudando, eu fiz em cima dele fazendo ele estudar da depressão, isso? Se você cobrar que o seu filho estude, se estudar depressão, depende do nível da cobrança, né? Porque estudar, ele tem que estudar, né? Eu não vou deixar também que ele fique, né, na vontade dele, porque senão, gente, que beleza. Né? Mas depende do nível da cobrança, tá? Então, assim, por isso que limite é importante. Estabelece um horário. Olha, de tal hora a tal hora é hora de você pegar a lição, né? Tantas vezes na semana é hora de você dar uma passada. Estabelece esse limite. Agora, se todo dia, o tempo inteiro, ele não pode fazer nada, a não ser estudar, é complicado, gente. Já estudou? O que eu estou mostrando? Que eu não confio nele. Se eu cobro o tempo inteiro, eu mostro que ele sozinho não é capaz. Então eu não confio. É isso que eu estou mostrando. Se ele olha, ou ela olha para mim, que sou a mãe ou o pai, e eu não confio, como é que ele vai confiar em si mesmo? Você tem que ter alguém sempre vigiando. Eu faço tudo certo, tem alguém que me vigia? Opa! Entende? Então, tudo depende. A diferença entre remédio e veneno é dose, né? Então, tem coisa que na dose certa é remédio, tem coisa que a mesma coisa na dose errada vira veneno, tá? Alguém mais? Não? Oi? Uma criança em torno de 12 anos que se automutila, ela pode vir a ser suicida? Sim, sim. Até porque, quanto menor a faixa etária, mais preocupante. Tá? Então, com certeza. Quando for aumentando a idade e a independência dos atos começar a acontecer cada vez mais gradual, sim, existe uma tendência forte. Alguém mais? Oi. Quando o adolescente ela mesma se cobra demais. Tá. Essa cobrança existe porque alguém já cobrou. O comportamento e a emoção são aprendidos. A gente aprende a sentir raiva, a gente aprende a sentir amor, a gente aprende a pensar sobre si mesmo a partir do outro, né? Quando a gente é adulto, a gente refaz essas questões, mas quando a gente é mais jovem, é a partir daquilo que alguém pensou sobre mim, então já veio essa cobrança, tá? Então, assim, se está existindo uma cobrança exagerada sobre si mesmo, é porque isso já aconteceu na vida dessa pessoa, desse jovem. Então é necessário verificar a partir de que momento isso aconteceu para que a gente faça uma mudança de comportamento, de atitudes que levem ele a se construir de forma positiva depois. Diminuir a cobrança é essencial quando a gente coloca que os erros podem acontecer, né? Tudo bem não ser 100. O que está acontecendo? Não é assim, é obrigação ser 100. Até porque se eu tenho 90, eu também estou legal. Entende? Então, assim, precisa olhar onde está tendo essa cobrança aí. Porque se o jovem se cobra demais, é porque ele foi cobrado. Tá? Quem mais? No caso de quem tem mais de um filho, às vezes um tem uma nota melhor, o outro tem uma nota pior. Normalmente eu não separo se eu vou elogiar um na frente do outro, eu falo com os dois ao mesmo tempo. Sim. Isso tem alguma coisa? Não tem, não influencia. Até porque, assim, como dizem os nossos avós, os dedos da mão não são iguais, né? Os filhos a gente vai lá, pensa que está fazendo tudo, o mesmo jeito que eu fiz com um, fiz com o outro, mas eles são diferentes. Então, assim, não é nem. O que não pode haver é a comparação, tá? Você elogiar
o filho porque esse tirou uma nota legal, mas se eu comparar por que esse irmão tem isso, aí sim, aí é uma coisa que a gente pode evitar. Porque senão ele nunca se sente merecedor de ser amado porque ele não é igual ao irmão. Na mesma conversa que você está cobrando de ter uma nota melhor, você está elogiando porque ele também foi. Sim. Não, aí não é cobrança. Aí é uma questão natural, né? Eu não posso falar assim, olha pro seu irmão tem não sei o quê, né? Aí pronto. Aí a gente está começando a fazer um processo de diminuição de autoestima e de incapacidade também. Né? Respondi? Como vimos que nesse caso, reconhecer o esforço do outro é importante também. Sim, reconhecer sempre é importante. Quando a gente fala dessa questão de limite, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente só cobra. Mas quando existe bom desempenho, a gente também não lembra que existe, né? É isso que eu também quis dizer quando ela pergunta, né? Por que o jovem se cobra demais? Porque às vezes não existe um reconhecimento também de maneira certa, né? Então assim, gente, reconhecer é diferente de premiar. A gente não pode ficar dando prêmio toda vez que dá certo também, gente. Porque senão a pessoa vai ter esse reforço positivo de que ela só vai fazer se ela receber prêmio. Isso não é legal. Se você vai ganhar isso se você passar no final do ano. Não, isso não funciona. Porque quando ficar adulto, esse prêmio não vem. Né? Às vezes, quando a gente é adulto, a gente sabe que às vezes a gente vai se esforçar pra caramba pra fazer um negócio legal e ninguém vai perceber. E ninguém vai elogiar. E ninguém vai notar. Mas eu preciso fazer porque eu quero fazer perfeito. Né? E agora, o reconhecimento tem que ser verbal, ele é importante. Porque se eu faço isso, o meu jovem vai fazer isso com outras pessoas. Isso ajuda a ter inteligência emocional nos relacionamentos. A gente está cobrando inteligência cognitiva, mas a gente não está ensinando eles a serem inteligentes emocionais. Saber lidar com o que sente. Às vezes nós não sabemos lidar com o que a gente sente e a gente não consegue ensinar isso. Né? E TPM, por exemplo, gente, nós mulheres temos que tomar cuidado com esse negócio aí, porque aí a gente resolve chamar a atenção do nosso jovem que está com TPM, né? Que é corrigir as tarefas, corrigir tudo que está no TPM. E quer que todo mundo entenda quem está no TPM. Você fala de inteligência emocional, gente. TPM não justifica a gente sair matando os outros, não. Né? Estou com TPM, mas eu tenho domínio, louco. Que é isso? Né? Então, olha como é que a gente vai para a vida. Né? E aí os filhos falam assim, não está com TPM, né? A gente tem que tomar cuidado. Né? Alguém mais? Mas reduz na TPM. Quem está falando comigo? Na TPM, a crise depressiva é mais agressiva. Ou se é. Muito mesmo. Né? Então, assim, o deprimido, a deprimida na TPM, só Jesus na causa. Tá? Porque, além da questão de que o corpo já não responde mais, tem a questão hormonal envolvida. Por isso que eu falo do hipotireoidismo. O hipotireoidismo mexe com o hormônio, né? Então, tá vendo como é que funciona? Gente, falando da questão do corpo, eu até falei isso pro jovem aqui. Eu também era para ter trazido hoje, eu esqueci. O cérebro, se for feita uma tomografia, o cérebro do deprimido, ele não funciona igual ao cérebro de uma pessoa sem depressão. Ele funciona só com 2 lobos cerebrais, não funciona com os 4. Então as conexões, tem perda de memória, sabe? Baixo rendimento, porque o cérebro não funciona igual. Por isso, inclusive, que às vezes tem que entrar medicação. Tá? Gente, eu não me estender muito, né? Alguém mais? Os jogos eletrônicos. Quem está falando? Um adolescente que perde o interesse em todos os outros aspectos, mas só foca em jogos eletrônicos, na frente do computador. Tá. Que é uma das perguntas que eles tiveram aqui, né? A pergunta dela foi assim: um adolescente que perde interesse em todas as outras atividades, mas tem foco em jogos eletrônicos. Isso é vício. Tá viciado. A psiquiatria reconhece hoje, dentro do CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, o vício
em eletrônicos com uma doença mental. Então nós precisamos pôr limite, tá? Eu tenho um caso assim, tá? Que entrou medicação, porque assim a pessoa fica tão viciada quanto numa droga. Tirou, né? Quebrou a televisão, tá? Ameaçou se cortar. Então isso é vício. Nós não podemos deixar. Gente, tudo tem limite, mas às vezes a gente acha que enquanto está ali pertinho de mim, está tudo bem. Pelo menos está no quarto, não está no trabalho, não está me enchendo o saco. Né? Não é assim não. Esse jovem um dia vai ter que sair para trabalhar. Oi? Qual seria o limite de um adolescente viciado em jogos que não atingisse ele assim, de forma brusca, né? Que às vezes tem pai que tem muitos filhos, ele arranca de uma vezada só, e aí acaba que ele se vira como os pais, né? Ele não dá tanto trabalho em outras áreas, mas tirou o que ele gosta. A psicologia comportamental não acredita no processo de retirada ou de punição, tá? Como todo comportamento ele é aprendido, a gente pode desaprender. Então, é um processo gradual e consciente. Então, é explicado para esse jovem assim. Estou falando de forma muito didática, claro que cada família é do seu jeito, tá? Mas olha, eu estou observando que você... E eles nunca vão concordar, tá, gente? Não concordam. Eu estou observando que desde que você aumentou a frequência nos jogos, aconteceu isso. Então, pega fatos. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Não aconteceu. Então, vamos testar? Você vai ficar 1 hora sem isso hoje. Então, nós vamos fazendo um processo gradual de retirada. Porque é igual uma pessoa viciada em substância. Tira de uma vez, o que vai acontecer? Abstinência. Quando volta, volta com tudo. Então, o processo é gradual. Tira devagar. E quando a gente vai tirando devagar e reforço positivo, verbal. Como que eu posso ajudar? Peraí. Porque, gente, sabe o que é interessante? A gente quer tirar, mas a gente não oferece nada interessante para fazer. Deixa o pessoal lá no tédio. A gente tira o jovem do computador, mas a gente está no WhatsApp. A gente tira o jovem do eletrônico, mas a gente não vai passear com eles. A gente não senta para conversar. Então, o que adiantou? Né? Tem que vir pelo exemplo. Eu estou lá o tempo todo falando que meu filho, minha filha está fazendo isso, mas eu estou sentado ali do lado, não estou conversando, porque eu estou mexendo no celular. Então, aí não resolveu, velho. Então, nós precisamos ter vontade e disposição para estar com eles, para ensiná-los a ter outro comportamento. Né? E eu vou tirar gradualmente acompanhando isso. O que seria saudável? Posso dizer? No máximo 2 horas por dia. Passou disso, gente? Esquece, o negócio está ficando complicado já. Mas 2 horas não dá para nada. Fica 2 horas sem fazer nada para você ver se não dá. Ok? Vou passar aqui para a gente finalizar, né? Só um minutinho. Eu queria pegar um gancho no que você está falando, de vontade e disposição dos pais. Porque tem os problemas de depressão, tem os problemas de ansiedade, mas essa questão de disposição, eu não estou falando dos pais, nós, os pais, o que eu vejo hoje, principalmente, eu falo muito com meu marido, com a minha filha agora que vai ser mãe. Educar dá trabalho. Aí o que acontece? Desde pequeno, eu sou da área da educação também e a gente trabalha muito com isso. É muito fácil no restaurante, na rua, e até mesmo em casa, você quer fazer uma coisa, você quer ter um tempo, e às vezes você quer até ter um sossego, entre aspas, você põe lá no joguinho, no filminho, você quer almoçar tranquilo, você põe o... Eu estou falando no geral, né? Aí, quando começa a dar problema, aí você começa a querer tirar de uma hora para outra. Aí cai o que você falou. Tudo é modelo. Você começa a dar, aí a hora que você não está mais tendo controle,
Então, a educação que dá trabalho é isso, no dia a dia, em todos os sentidos, no trabalho, no profissional, em tudo. Você tem que falar um não e, não, hoje você não pode. Aí amanhã você tem que ter um tempo para falar um não de novo. Ah, não, hoje eu não quero discutir, eu não quero ter trabalho. Ah, então hoje pode. Então aí vai perdendo os limites, se perdendo e acaba que surgem as situações que... Sim, com certeza. Não se deve dar eletrônicos para menores de 12 anos. Não é só no eletrônico, é em tudo. Hoje eu quero tablet, tá dentro do quarto, tá me dando sossego. Aí amanhã hoje eu quero sua atenção. Então, assim, tem que ser um limite. Você não conversa comigo, né? Você não conversa comigo, né? Então tem que ser. Essas questões são muito importantes para a gente se autoconscientizar também. Quando Porque está favorável, deixa de fazer o que quer. Aí a hora que eu quero atenção, ou então a hora que está dando trabalho na escola, ou na rua, ou com droga, ou com N coisas, aí quer pôr culpa em alguém, ou na escola, ou no profissional, ou... Tem uma vez uma mãe me fez uma pergunta assim: como que eu faço? Minha filha só quer dormir na casa da avó. Como que eu faço para ela querer dormir na minha casa? Comigo, com o pai dela também. Falei, torna a sua casa interessante para ela. Por que ela está na casa da avó? É por aí, né, gente? Então, assim, criar é fácil, difícil é educar. Tem que ser todos os... Então, assim, não importa se nossos filhos foram desejados ou não, eles estão aqui conosco agora, para o resto das nossas vidas, né? Então, assim, é importante que a gente faça a situação valer a pena para nós e para eles. Alguém mais, gente? Porque senão daqui a pouco a Camila está dando uns braçadas aqui para mim. Muitos pais também, principalmente pais separados. Eu acho assim que não existe filho de 15 em 15 dias. Eu acho que isso também está muito consequência hoje pelas crianças. Porque chega no 15 dia, agora é seu pai e sua mãe se viram para lá. No outro 15 dia vem a cobrança de novo. Eu acho que isso também pesa muito na educação. A questão dos pais separados os filhos vão sentir essa separação de acordo com a forma com que os pais se relacionam, né? Às vezes os pais são separados dentro de casa. Então, assim, filhos que veem pais se odiando serão filhos que têm medo de amar, né? Então, assim, a gente precisa olhar a separação como algo que tem que ser bem resolvido dentro de nós, seja dentro da mesma casa ou não. Porque às vezes os pais querem se atacar através dos filhos, né? Então eu não vou buscar ou não vou ver porque eu não quero ver essa pessoa. Então o processo de separação não é com o filho, né? O processo de separação é entre os pais. Os pais precisam estar bem resolvidos para que isso seja saudável para o filho, né? O menos traumático possível, porque traumático de uma forma ou outra vai ser, né? Cadê a Camila? Podemos encerrar? Isso? Gente, por aqui eu agradeço, então a gente poderia ficar um tempo maior, né? Porque conversa a gente fluiria bem, mas a gente é sexta-feira, né? E a gente não quer tomar o tempo de vocês também, tá? Então eu agradeço a oportunidade. Bom, gente, eu acho que a gente tem que agradecer muito esse tempo que ela dedicou a falar da maior riqueza da vida da gente, que é cada filho, né, que a gente coloca no mundo, que a gente, sem dúvida nenhuma, a maior preocupação da gente depois que a gente tem, volta-se para eles. Eu senti como mãe, já não estou falando como coordenadora, apesar de me sentir meio mãe dos alunos aqui, né, puxo a orelha também como uma boa mãe, né. Como mãe eu digo que as orientações foram muito claras, eu acredito que tem ajudado muita gente, ou porque está passando por essa situação, ou porque conhece alguém que está. Eu acho que a gente tem muito a
contribuir com outras pessoas em relação ao que ela trouxe para a gente, né? É uma conversa que, se tivéssemos mais tempo, né, teríamos muitas outras perguntas. Com certeza, né, nós vamos chamar mais vezes, tá bom? Para abordar outros temas. Se vocês quiserem sugerir também, vamos usar bastante, cada boa vontade mesmo, tá bom? Então, eu agradeço a presença de vocês e agradeço também a contribuição, colaboração, dedicação da Angelusca, né, que veio aqui para dar todo esse apoio para a gente. Obrigada, viu? O pessoal do 9º ano vai ter reunião lá na sala do 9º ano mesmo, então, por favor. E lembrando que foi disponibilizado na internet essa palestra. Vai ser colocado eu vou mandar por e-mail para vocês a apresentação que eu tinha feito com aqueles dados, e nós vamos disponibilizar também um vídeo para vocês, que eu acho que tem muita coisa para a gente repensar, dar mais uma olhadinha, e para os outros que não puderam estar presentes, tá? Então, o 9º ano, por favor, lá para a sala do 9º ano de Casti, vão falar sobre formatura, e o pessoal do 6º vai ficar por uma reunião, uma prorrogação aqui, e os outros eu agradeço a presença e até a próxima, tá bom? Obrigada.